Olá, sejam muito bem-vindos a mais um Dicas da Beta. Esse é o nosso segundo episódio com a presença da Helene From e da Adriana Oliveira, que é a acolhedora do Projeto Acolher Perdas e Luto. E nós estamos aqui novamente agora para falar um pouco mais sobre a arte como ferramenta no acolhimento aos enlutados. Então, a Helene, ela faz um trabalho incrível, né? Utilizando essa ferramenta, e nós, como designers, eu e a Adriana, né, trabalhamos no Departamento de Artes do Projeto Acolher Perdas e Luto, nós sabemos o quanto a criatividade, o quanto a arte também é uma forma de acolhimento, também é uma forma de nós mostrarmos o nosso carinho. Tudo isso está nos detalhes, está nas cores, está naquele design que a gente pensa, né, que vai tocar o coração daquele acolhido, daquela pessoa que está no luto, que vai transformar a sua vida que está em tons de cinza em tons mais coloridos gradativamente. Eu sempre digo, né, que a arte, que trabalhar nesse departamento também é uma forma de acolher e de nos curar. Não é verdade, Adri? É verdade, sim. Quando eu faço as capinhas, eu me desligo. Eu fico ali, é um envolvimento tão grande que às vezes alguém me chama e eu não ouço porque eu estou muito conectada. E é um prazer muito grande fazer arte, estar dentro da arte. Eu me sinto muito bem. Helene, como você utiliza a arte nesse processo de lidar com a partida do ente querido? Olha, Beta, eu brinco que eu sou uma psicanalista artística. Então, dentro da minha clínica, a arte tem um papel muito grande, né? O que a arte faz com a gente é descomprimir as amarras que fazem com que a gente não abra espaço para o que está no nosso inconsciente emergir. Então, eu queria falar uma coisa para vocês que eu sempre falo para os meus interagentes, eu gosto muito dessa palavra, eu não gosto da palavra paciente. Nós interagimos num processo de cura que, quando acontece com quem eu estou acompanhando, também acontece comigo, né? Então, eu explico que a gente, dentro de um processo de luto, né, de utilizar a arte como ferramenta dentro de um processo analítico. Então, a gente tem a vida daquela pessoa, né? Quando essa vida é interrompida, a gente vai, aos poucos, conseguindo alinhavar imagens que transformam a conexão com essa pessoa que partiu em uma obra de arte interna. Sejam elas dores, tristezas, alegrias. É uma costura que acontece, né? Então, eu tenho um painel de imagens dentro de mim que eu preciso contemplar muitas vezes, aprender a rever, porque muitas vezes, quando a gente vive a experiência dentro do processo, muitas vezes não, quando nós vivemos a experiência in loco, né, a gente vê com um viés de olhar, do olhar de quem está atravessando aquilo. Quando a gente já atravessou, a gente pode rever. E quando a gente revê, a gente vê por tantos ângulos. Eu sempre convido os meus interagentes, quando a gente contempla uma obra de arte, por exemplo, a fechar um pouco os olhos e abrir e se perguntar: o que eu não vi? E dentro de um processo de luto, a gente não vê muitas Muito. coisas. Então, olhar o outro como obra de arte, olhar os meus encontros com o outro como telas, como esculturas,
como bordados, como feltragem, né? O que eu posso reaprender e rever dentro desse processo? Então, eu acho que a obra de arte convida a gente para um lugar, num primeiro momento interpretativo, a gente quer interpretar aquilo que a gente está vendo. E toda vez que a gente interpreta através do viés da nossa bagagem de vida, das nossas experiências. E quando a gente sai do processo de interpretação para o processo de observação, a gente se abre a ver coisas que, através da nossa bagagem, é impossível. Então, muitas vezes, a gente vai para recursos muito básicos. Quantas cores tem? Quais são as texturas? Para a gente reaprender a olhar, reaprender a observar. E no terceiro passo, a gente aprende a contemplar, a ressoar com aquela obra de arte. Como aquela obra de arte conversa comigo? Eu adoro as palavras. Eu acho que as palavras são obras de arte, realmente. E no Brasil, a gente tem uma palavra tão bonita, que a gente usa de um jeito tão equivocado. A gente tem um verbo que é um verbo que se chama obrar. E geralmente esse verbo é conectado com necessidades fisiológicas. A gente pode falar isso aqui, né? A fazer cocô. E quando a gente obra na nossa vida, a gente transforma a nossa vida numa obra de arte. E as obras de arte são das mais diversas possíveis, né? Das variadas cores, de variados jeitos, fotografia, escultura. A gente deixa de ser limitado através da arte. E o luto limita a gente. Ele faz com que a gente enxergue, como você bem disse, né? Tudo num só tom. Então, quando eu convido um interagente a se colocar em relação com a obra de arte, é um convite para essas novas possibilidades. Para sair do processo de julgamento e de interpretação, para observação, para contemplação, para revisitação, para revisão e para reescrita. Porque muitas vezes, quando a gente consegue olhar por um novo ângulo, a gente fala: caramba, não foi realmente isso que aconteceu. E poder reescrever a nossa história e as histórias que a gente viveu com quem já partiu é crucial para o processo de cura de um luto. Então, num aspecto assim, no desafio do luto, como isso é uma ferramenta assim importante para a gente lidar com as nossas dores. Então, assim, eu acredito na arte não só como uma terapia, né? Que eu acho que é uma terapia enquanto você está desenvolvendo a arte, mas também aquilo que você entrega para a pessoa que está na dor, né? Uhum. Aquilo que você a habilita, que você a incentiva, motiva, para que ela também, dentro da sua criatividade, também possa fazer arte, né? Pintar o set, trazer a cor para a sua vida de volta, através dessa criatividade que nós temos. Então, assim, a Adri, ela é assim, testemunha nesse processo, que a gente vê de pessoas que isso é importante de dizer, Helene, ninguém precisa ser um profissional da área, né? Ser um artista que tem técnicas, que tem conhecimento, né, de pintura, nada disso. Eu acho que cada um traz em si essa capacidade, essa possibilidade. Então, tem pessoas no projeto que jamais tinham aberto um programa, por exemplo, né, de arte, e que hoje fazem artes maravilhosas, capas lindas, entendeu? Contribuem valorosamente, né, com esse nosso departamento. Então, é uma coisa que a gente incentiva muito, não é, Adri? Estava ouvindo vocês aqui e confesso que eu sou uma forte candidata, Helene,
para estar contigo hoje e ser uma interagente sua. Isso já tem me ressoado muito aqui dentro, porque não é por o processo do meu luto, ele foi de 1 ano e 7 meses, mas a gente ainda traz algum resquício, as lembranças, as memórias sempre são revisitadas, né? Então, já se passou 5 anos da passagem do Ian, mas volta e meia sempre tem alguma coisa que mexe, que traz aquele sentimento, né, de que o que eu fiz, o que eu não fiz, por mais que eu já tenha passado pelo processo mais doloroso, vamos dizer assim, né, daquela parte mais aguda que eu já passei. E eu confesso que realmente foi na arte que eu consegui me desabrochar, né? Colocar meus sentimentos, no caso, no meu caso, a arte escrita, né? Mas eu fico encantada com isso e cada vez mais admirada por tudo, né? E uma coisa que me veio agora, que eu queria te perguntar, Helene, como que é o processo das pessoas que você já desenvolveu, já interagiu com elas, o processo de despertar delas, como que elas despertam? Eu acompanhei, há muitos anos atrás, uma pessoa que tinha perdido a mãe. E eu quero contar esse caso porque, para mim, foi um dos meus primeiros casos e foi muito emblemático. Eu ainda estava com muitas dúvidas internas como profissional se a arte era mesmo essa ferramenta, né? Apesar de ter sido para mim por muito tempo. E a gente fez um processo de pintar uma fotografia. Só que pintar uma fotografia de uma forma invertida. Ela não sabia o que ela estava pintando. Era tapada, era uma xerox de uma fotografia. E é um processo muito silencioso. Sabe esse processo de testemunha? É um processo de testemunha que consegue sustentar o silêncio. Sustentar o silêncio não é fácil. Querer fazer intervenções é muito... É o impulso nosso do ser humano, né? E isso leva tempo, leva aprendizagem. E quando a minha interagente se deu conta do que ela estava pintando, já no, no último pedacinho da folha de papel A4, quando a gente virou a fotografia, né, para a maneira correta de se olhar, ela olhou para mim e falou assim: eu nunca tinha visto a minha mãe dessa perspectiva. E mudar a perspectiva, nós três aqui, é fácil mudar a perspectiva? Não é. Muitas vezes a gente está tão apegado à perspectiva porque funcionou tantas vezes, mas eu quero dar uma boa notícia e uma má notícia. A boa notícia é que bom que a perspectiva funcionou muitas vezes. E a má notícia é que bom que ela não vai funcionar sempre. Porque se a gente se mantém sempre na mesma perspectiva, a gente vê a vida do mesmo jeito. E eu gostaria, assim, de deixar uma contribuição para o projeto de uma artista brasileira maravilhosa, que se chama Maria Auxiliadora de Jesus. A Maria Auxiliadora era uma mulher simples, mas de uma complexidade de ser humano maravilhosa. Ela faleceu de câncer, se eu não me engano, ela tinha ou 35 ou 36 anos, aqui em São Paulo. E ela fez diversas obras incríveis, algumas são parte do acervo do MASP, do Museu de Arte de São Paulo. E ela tem uma série que eu gosto muito, que se chama Autorretratos. E a Maria Auxiliadora, quando estava em cuidado paliativo, ela fez uma série de autorretratos sobre ela, sobre o seu processo de partida deste mundo. E ela
recolhia pedaços do seu cabelo que caíam do tratamento com câncer e todo o relevo que ela construía dentro da obra de arte que ela fazia em tela e acrílico, ela usava os seus próprios cabelos. E tem uma obra da Maria Auxiliadora que me toca profundamente. Ela está em pé, pintando um campo, e descem figuras angelicais e mostram para ela quadros pintados com a mesma paisagem que ela está pintando. E essa obra me fez pensar nesse âmbito do luto, do real e do imaginário. Porque ela estava vivendo uma antecipação da sua morte. E as pessoas ao redor dela estavam vivendo um luto antecipado sobre a sua partida. E ela retratou... Ela não é que ela retratou isso, mas quando eu olho para essa obra de arte, são essas duas dimensões que eu consigo apreciar. E as pessoas que estão nessas situações, as veem de perspectivas completamente distintas. E saber que a obra de arte pode unir essas perspectivas e criar uma terceira perspectiva, que vai virar uma quarta através do meu olhar de contempladora. E quando encontrar com a da Beta vai virar a quinta, quando encontrar com a Adriana vai virar a sexta. Isso é incrível. É abrir a possibilidade de conversar com sentimentos e com emoções reprimidas, né? Nessa caixa onde a dor é tão profunda que talvez a palavra não entre, mas a arte, através da escrita, entre, através da contemplação de uma obra de arte, entre, através de uma pintura feita pela própria pessoa, através da arte para um projeto. Essa dimensão da arte é muito poderosa. Eu sou uma admiradora de um filósofo austríaco chamado Rudolf Steiner, que é o desenvolvedor dessa filosofia, que é a antroposofia. E queria encerrar minha participação com uma frase dele, que fez muito sentido para mim. Ele diz assim: alegrias são dádivas que reconhecemos o valor no presente. Os pesares, no entanto, são dádivas que só reconheceremos como presente no futuro. Sim. Muito bom. E, Adri, como você gostaria de encerrar a sua participação nesse nosso episódio de hoje? A vida é um ciclo, né? E a gente sabe que tem o começo e o fim, e nesse caminho a gente tem altos e baixos, né? Nada é linear. E tudo que nós falamos aqui, para mim, eu vejo como processos de transição e processos rituais, né? De passagem, né? Exatamente, de passagem, tanto a escrita como a arte, né? E a gente viver isso, né? Viver o seu processo de luto, viver essa passagem, né? De vida e morte, e para quem fica, né? E que em algum momento, com certeza, vai chegar o seu momento, é viver a vida na sua plenitude. Muito obrigada, Adri, muito obrigada, Helene. Eu vou deixar aqui com vocês as informações dessas nossas incríveis, né, participantes de hoje, para que vocês compartilhem, para que vocês as sigam, né, em suas mídias sociais. O trabalho de ambas é incrível e eu me sinto assim muito lisonjeada de poder estar aqui presente, né, nessa gravação com vocês. Estou extremamente grata pelo esclarecimento e principalmente pela verdade, pela compaixão, pelo carinho que vocês nos trouxeram hoje, né? Nesse nosso Dicas da Beta. Então, muito obrigada. Eu gostaria de já deixar aqui um convite para vocês
de participação de uma live. Provavelmente a Rosana de Rosa vai falar com vocês para nós marcarmos isso, porque eu gostaria que mais pessoas, que a informação de vocês chegassem a mais pessoas, e esse acolhimento, principalmente, abraçasse mais pessoas. Vamos espalhar essas sementes, então. Um beijo no coração. Beijo. E até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Beijo. Tchau.